E aí, gente, Enem 2016, terceira aplicação, uma prova que pouca gente conhece, né? Procura, terceira aplicação. Questão de número 36. Olha que questão muito interessante. Veja só o enunciado aqui do lado direito superior do nosso vídeo. O fenômeno noticiado sobre a área urbana de Planaltina, estado de Goiás, tem sua origem explicada pela... Então ele vai mostrar um fenômeno na notícia, e a notícia tem uma imagem que ajuda muito, e a gente tem que explicar a origem desse fenômeno. Vamos ver o texto, analisar a imagem, vamos lá. Ameaça real à segurança de mais de 500 pessoas de 120 casas de Planaltina de Goiás. A Vossoroca, que levou à decretação de situação de emergência no município pelo Ministério da Integração Nacional, foi vistoriada pelo Procurador-Geral de Justiça de Goiás e por várias autoridades das três esferas de governo. Durante a vistoria da erosão, que já mede quase 3 quilômetros de extensão, foi confirmada a liberação de recursos visando paralisar o processo degradante. Então ele mostra aqui uma erosão que já tem 3 quilômetros de extensão. Olha só o tamanho dela. E ele fala o nome de que essa erosão tão, profunda, tão grande, é a chamada Vossoroca. Isso que vocês estão vendo aqui é o fenômeno da Vossoroca, um processo de degradação erosivo. Tudo bem? Vamos tentar entender bastante aí essa questão teórica relacionada a isso, para a gente ter bastante subsídio teórico para resolver várias questões do Enem que podem aparecer dentro da temática. Veja só essa representação aqui, a gente está mostrando um evento de precipitação, chuva, e o comportamento da água da chuva após e durante também esse evento de precipitação. Vamos acompanhar aqui algumas coisas essenciais de vocês entenderem. Então a água da chuva, ela vai bater na copa das árvores. Isso a gente chama de interceptação. Literalmente as árvores são espécie de guarda-chuva do solo. Elas protegem o solo do impacto direto da gota de chuva. Porque se não houvesse... Se você retirar as árvores, se você não tivesse a cobertura natural, as gotas de chuva vão bater diretamente no solo, provocando o chamado efeito splash, que é a violência, o impacto da gota de chuva no solo, desagregando as partículas de solo e contribuindo para a remoção superficial desse solo. Tudo bem? E aí você tem as enxurradas mais intensas, o escoamento superficial mais intenso, levando a camada superficial de solo. Tudo bem? Geralmente essa camada superficial é levada para áreas mais baixas, pela própria declividade natural dos terrenos, podendo entupir, quer dizer, podendo contribuir para o assoreamento, que é o entupimento do leito dos rios com sedimentos. Tudo bem? Então isso é um fenômeno que está mostrando aí nessa nossa imagem, tá? A interceptação, a guarda-chuva do solo, tá? Segunda coisa importante é que essas gotas de chuva, depois que elas interceptam nas copas das árvores, elas escorrem pelos troncos. Aqui ele está chamando de escorrência, mas pode ser escoamento pelos troncos, e chega na superfície. Dessa água que chega na superfície, há um percentual pequeno, quando você tem proteção de cobertura natural, há um percentual pequeno de água que escoa superficialmente, que ele está chamando aqui de escorrência superficial. Agora, se você não tiver a cobertura natural, se não tiver as árvores, esse escoamento superficial é muito intenso, então muitas enxurradas, muita remoção da superfície, das camadas superficiais do solo, tudo bem? Uma parte dessa água, ela vai infiltrar, e quanto maior a cobertura natural, maior a infiltração. E essa água que infiltra, que é uma penetração da água a baixas profundidades, ela vai escoar subsuperficialmente. Então ela vai escoar, aqui no caso dessa encosta, a baixas profundidades, mas infiltrada no solo, tudo bem? E uma parte dessa água, e maior vai ser essa parte, quanto maior a cobertura natural, ela vai infiltrar grandes profundidades, essa penetração a grandes profundidades, vindo aqui para o lençol freático, aqui para a água subterrânea, ela vai se chamar percolação, filtração a profundidades maiores. Tudo bem? Então é uma representação muito interessante que nós temos aqui, tá? Falamos aqui do efeito splash, olha aqui o efeito splash, ó. Ele vai ser intenso quando você não tem cobertura vegetal, e ele vai ser praticamente imperceptível quando você tem uma boa cobertura vegetal.
Beleza? Tudo bem. Continuando a situação, imagina aqui no terreno, numa área sem cobertura vegetal e aqui nesse caso ainda com uma declividade. Então você vai ter muito efeito splash, muita remoção da camada superficial de solo. Tá? E esses processos de remoção a gente vai chamar de erosão laminar, erosão de superfície, tudo bem? E ele vai contribuir, vai ser o processo inicial que vai contribuir para a formação de sulcos, de ravinas e vai contribuir para a formação das vossorocas, que é o caso da nossa questão. Então nós temos aqui a erosão laminar, que é a retirada de finas camadas de solo, né, pelo processo de retirada da cobertura vegetal, que vai contribuir muito para essa erosão laminar. Aí você pode ter a formação de sulcos. O que são sulcos? São canais que vão aprofundando no solo de baixa profundidade. Então você vê aqui uma imagem mostrando os sulcos. Esses sulcos, né, com a continuidade do processo, podem evoluir para ravinas. O que são as ravinas? São esses canais, só que de maior profundidade. Então, olha só, aqui você tem a ravina, então um processo erosivo intenso, né? Provoca aí a formação dessas ravinas, então você tem muita retirada de solo aí, você tem muitas enxurradas acontecendo. Em determinadas condições você pode ter a formação das chamadas vossorocas. Atenção, as vossorocas podem ser chamadas também de bossorocas, né? Que é a formação desses grandes buracos pelo processo erosivo, produzido basicamente, não somente, mas principalmente, essencialmente pela água que infiltrou, ou seja, que penetrou a baixa profundidade e que vai escoando subsuperficialmente, quando a gente mostrou naquela imagem. Então você pode formar esses grandes buracos aqui, que é o processo de bossorocas. Vamos ver aqui a formação da bossoroca. Olha só, várias etapas de A até aí, tá? Então nós temos um processo evolutivo, né? A água, ela vai infiltrando, né, isso, e vai escoando subsuperficialmente, o que vai aumentando a quantidade de água aqui a baixa profundidade. Isso vai formar um fluxo subsuperficial, ou seja, abaixo da superfície, mas não de grande profundidade. Então essa água que infiltra, ela vai provocando, olha só na letra D, ó, uma espécie de túnel erosivo. A água vai infiltrando e vai se concentrando sempre ali. Então vai ficando muita água concentrada. E essa água concentrada nesse túnel erosivo vai aumentando de tamanho, vai aumentando mais ainda de tamanho, o que vai fazer com que toda aquela região acima dela possa desmoronar. Aí abre um buracão de uma vez só. Aí a gente chama de vossoroca, a gente chama de bossoroca também. É exatamente essa representação que está sendo noticiada ali, que aconteceu na região de Planaltina de Goiás. E é exatamente isso que a questão está trabalhando com a gente. Vamos ver de novo o enunciado? O fenômeno noticiado sobre a área urbana de Planaltina, Goiás, tem sua origem explicada. Então esse fenômeno aqui tem a explicação explicado por quê? Letra A, fraca cobertura vegetal. Eu não consigo identificar aqui uma fraca cobertura vegetal nas imediações. O que eu vejo aqui é um desmatamento. Tudo bem? É o desmatamento que aconteceu que vai contribuir para o processo de formação das bossorocas, da erosão laminar, da formação de sulcos, de ravinas e até a formação das bossorocas também. Tudo bem? E veja que ele fala claramente aqui numa área urbana. Então, uma área de expansão urbana. Então, a gente corta a cobertura vegetal e nunca esquece que o enunciado diz claro para a gente, área urbana. Tudo bem? Letra B. Relação entre o declive do terreno e a força erosiva da água. Resultado da evolução do relevo. Então ele está botando isso aqui como se fosse uma consequência natural da declividade do relevo e da força da água. Não é o caso. Tudo bem? Se ele fala em área urbana, a gente tem que pensar em atuação antrópica, atuação humana. Não tem jeito. Beleza? Letra C, declividade do terreno, que nem é clara essa declividade aqui, e intensidade das chuvas, resultado do escoamento de superfície das águas pluviais. Realmente, o escoamento ele contribui para a formação de ravinas, de sulcos, não é isso? A declividade pode contribuir. Agora, se você tiver uma boa cobertura vegetal, você evita isso, ou você pelo menos minimiza muito esse processo. E a formação das bossorocas, ela não é só água de superfície, ela é predominantemente aquela água que penetra subsuperficialmente. A gente viu o processo de formação das bossorocas, tudo bem? Então, a gente vai eliminar aqui a letra C, tudo bem? Letra D, degradação ambiental e deficiência na drenagem de águas pluviais, resultado da ocupação e uso inadequado do solo. É isso aqui.
Tudo bem? Então a gente vê o processo de degradação ambiental com desmatamento, fruto do processo de urbanização. E se você desmatou, você tem que criar canais de drenagem para que a água da chuva possa se deslocar, para que a água da chuva possa ser levada artificialmente por esses canais, por essas redes de águas subterrâneas pluviais criadas pelo homem, manilhas, né? Canos, né? Que vão evitar a formação de bossorocas. Tudo bem? Então aí você vê uma expansão urbana onde não houve a preocupação com a drenagem, a degradação ambiental sem drenagem, a água vai escorrendo superficialmente, formando suco, formando ravina, parte da água infiltra, forma aqueles túneis subsuperficiais, quando aquilo ali desmorona, plum, bossoroca. Beleza? Curte o vídeo. Letra E. Decomposição e transporte de sedimentos por escoamento superficial, resultado de processos erosivos naturais de encostas. Não, né? Nem é o predomínio do escoamento superficial, é mais o subsuperficial para formar a bossoroca. E no caso, não podemos falar em processos erosivos naturais, porque ele mostra claramente aqui a ação humana antrópica. Tranquilo? Boa questão, né? Bons conteúdos aí para a gente poder aumentar a nossa carga de conhecimento para resolver o Enem e gabaritar essa prova. Valeu, gente!